E daí eu vou fingir que nada disso aconteceu, tá? E que nós não perdemos a gravação. Haja naturalmente. Vamos agir naturalmente, como se tudo tivesse corrido perfeitamente. Eu já agradeci o offline aqui, mas Christian, valeu por ter participado, por ter aceitado o nosso convite aí de falar sobre esporte, sobre exercício, sobre tudo que envolve, sei lá. Eu sou um ótimo host, né, cara? Eu que agradeço aí o convite. E fala pro pessoal que não te conhece aí sobre um pouco da tua formação e quais são tuas áreas de interesse. Certo, então. Meu nome é Christian, novamente. Eu sou acadêmico de Educação Física, bacharelado. Me formo agora na metade do ano. Estudo no Nila Salle. Já tive experiência na área da musculação, no futebol, na reabilitação. E há pouco mais de 2 anos na área de treinamento funcional. É uma linha um pouquinho diferente que a gente trabalha, uma linha mais voltada para postura, movimentação, qualidade de vida. Esquecendo um pouquinho dos benefícios estéticos que o exercício pode causar, que é a Sartori Funcional, já fazendo uma propaganda aí. Patrocina nós. Isso. Participo também de uma equipe de futebol para deficientes visuais, que é a SERGS, onde nesse final de semana a gente acabou participando de um campeonato no Uruguai. Acabamos ganhando do Penharol nesse campeonatinho aí que teve. Representando o Gauchado. O Brasil. Isso, a gente até não tem certeza absoluta, mas acreditamos que fomos a segunda equipe do Brasil a participar de um campeonato fora do Brasil. Olha aí, fora. A primeira foi a equipe da Bahia. Rolou uma espécie de Libertadores e Mundial um tempo atrás. 1 ano, na verdade, só. E eles acabaram ganhando e jogando fora. Mas fora eles, acho que só nós agora que fizemos essa viagem fora do Brasil. E pretendo continuar nessa equipe, trabalhando com paradesporto, continuar nessa linha de treinamento funcional. É isso que eu pretendo. Só até fazendo um adendo sobre o futebol de cegos, né? Eu imagino que todos já devem ter tentado assistir os jogos das Paralimpíadas. Tem aquele jogador, o Ricardinho, que ele joga muita bola, assim. Quem assiste ele jogar, assim, fica impressionado com a habilidade daquele guri. Na verdade, não só ele, cara. Eu fico impressionado com todo mundo. Eles não enxergando, jogam 500 vezes melhor do que eu. Os caras são muito bons, assim, e tu te localizar na quadra ali e conseguir acertar o gol e fazer todos os movimentos com a bola, eu acho um negócio absurdo, cara. Eu acho muito massa. Tu não tava fazendo um trabalho de conclusão sobre o futebol de cegos? Isso. Falando um pouquinho do Ricardinho, assim, ele é um caso à parte, assim, ele é um fenômeno, ele é muito acima dos demais, tá? Ele é um amigo nosso, ele começou na nossa entidade, hoje ele joga em outra equipe, mas ele é um cara, assim, um fenômeno. E sobre o futebol, assim, de 5, essa questão que o Gustavo falou da localização na quadra, isso ajuda muito, reproduz muito no dia a dia do deficiente visual. É bem comum um cara chegar na equipe de futebol com algum acompanhante que enxerga, assim, o pai, a mãe, o irmão, o amigo, enfim. E depois de um certo tempo criar essa autonomia de andar sozinho na rua. Isso é uma coisa bem comum e é bem legal, que assim, vai além das competições, de tudo, assim, é o fino mesmo do futebol de cegos. E eu tô fazendo, sim, meu trabalho de conclusão de curso sobre isso. Eu ia fazer um tema que é sobre a questão de transferências de atletas hoje que tem no Brasil, então muitas equipes, até a mesma nossa, acaba trazendo jogadores de fora, porque tem poucos atletas surgindo. Então questionar o porquê que isso está acontecendo, por que tem poucos atletas surgindo, qual a necessidade de trazer jogadores de fora e quais as consequências que isso traria para o esporte, se era legal ou não. Mas enfim, tive um problema com o comitê de ética que pediu uns troços meio absurdo, assim, que seria uma entrevista com os atletas, com dirigentes, com treinadores, e eles pediram para eu transcrever essa entrevista para o Braille. E aí do Braille, os atletas que responderam, lerem, e aí depois assinarem concordando com o que eles mesmos falaram, entendeu? E aí hoje, imprimir um negócio em Braille, são poucos locais, e esses locais já têm uma demanda muito grande, assim. Na nossa associação, por exemplo, eu consegui lá por maio, final de maio, início de junho, e TCC já em julho, sabe? Não ia ter tempo hábil pra fazer isso. E aí agora, no fim, eu tô fazendo uma revisão de literatura, porque é o que sobrou com esse tempo. Mas me diz, como é que os jogadores se localizam em quadra? Como é que funciona o ataque e defesa? Passou um pouquinho antes, Eloy. Eu queria te perguntar da onde vem teu interesse por futebol de cegos, cara? Assim, meus pais são deficientes visuais, né? Deixa eu fazer uma pergunta antes, assim. Falar cego é o pejorativo de alguma forma, assim ou não? Não, cara, não. Até porque, assim, a cego seria mais a classificação do futebol mesmo, assim. O nosso futebol, que é o futebol B1. B1, então, é para cegos, que são pessoas que não têm resquício ou muito pouco resquício visual. Uhum. Agora, se falar deficiente visual, tu vai abranger pessoas que têm alguma deficiência leve, mas que podem enxergar de maneira normal, assim. Por exemplo, eu tenho catarata no meu olho direito, até poderia usar um termo como deficiência, alguma coisa assim, mas não. Uhum. Coisas diferentes. Entendi.
Então, teus pais são deficientes visuais. Isso. E meu pai já pratica esporte há mais de 20 anos. Então, eu posso dizer que eu já nasci inserido no futebol de cegos, assim. Eu conheci o Eloy na escolinha do Inter, a gente queria ser jogador de futebol e tal, a gente não conseguiu. Então, bom, eu vou jogar com os cegos. E aí, em 2011, eu comecei esse trabalho como goleiro e tô até hoje. Se tu é goleiro, tu enxerga. Tu é o único do time que enxerga daí. O único do time, sim, dentro da quadra, sim, o único que enxerga. Tá, mas aí como é que funciona a localização em quadra? Como é que funciona o ataque e defesa? Como é que é a mecânica do jogo? É assim, pra começar a falar da adaptação, né? A quadra é a mesma, de futsal, goleira, enfim. Só nas laterais que tem uma banda, chama de banda, que é um compensado de madeira, de mais ou menos 1 metro, 1,20 m, que vai por toda a lateral da quadra, né? Então a bola não sai pela lateral, a não ser que ela passe por cima. Em termos de adaptação do futsal normal para o futebol para deficientes visuais, é essa adaptação. Aí tem a questão da orientação. A quadra é dividida em três partes. Os primeiros 12 metros do goleiro, ele que é responsável pela orientação. O centro da quadra é o treinador, que fica no banco de reservas, que é responsável pela orientação dos atletas. E no último terço, nos últimos 12 metros da quadra, fica um cara atrás do gol, que a gente denomina ele de chamador, que ele orienta os jogadores de ataque. Então, a partir disso, o atleta mais ou menos sabe onde ele está dentro de quadra, mas claro que demora um tempo para ele ter essa ambientação, principalmente se ele já nasceu deficiente visual, porque o cara que de repente já enxergou e jogou bola antes de ficar cego, ele tem uma noção um pouquinho melhor. Tu explicar para ele vai entender um pouco mais rápido que explicar para uma pessoa que já nasceu cega e não tem nenhuma memória visual. Então tem essa questão também. Ele já tem um certo parâmetro, né, pra uma noção. Isso, tu vai explicar pro cara assim, vai explicar um exercício ou uma questão tática, ele vai conseguir visualizar aquilo na cabeça dele, mesmo ele estando cego, porque ele já fez aquilo antes. Mas agora um cara que nasceu, ele não tem memória visual, então tu vai ter que explicar de alguma outra maneira, com mais detalhes, de repente levando ele pela quadra, até questões de exercício físico, tocando no corpo dele, ele tocando no teu corpo para ver como é o exercício. Então são dinâmicas diferentes com quem nasceu cego e com quem se tornou cego. A bola, ela é diferente também? É a mesma bola, só que dentro dela tem umas caixinhas de metal que tem umas bolinhas assim, chamado de guiso. Então quando a bola rola, acaba fazendo esse barulho. Até agora a gente jogou no Uruguai. Aqui no Brasil a gente joga em quadras de futsal mesmo. A gente foi pro Uruguai, a gente jogou numa quadra de grama sintética, e as competições internacionais são em grama sintética. E o Peñarol representa a seleção uruguaia. Então lá eles já treinam com a grama sintética. E aí, como a gente não treina, não tem esse costume, a gente chegou lá e acabou sofrendo um pouquinho com questões de barulho da bola que muda um pouco. Na quadra de futsal, o atleta correndo, pisando na quadra faz barulho e na grama sintética não faz. Então eles perderam essa referência de audição. Então eles até relataram assim que parecia que estavam no meio do nada, assim, porque não tinha barulho em volta, não tinha barulho de ninguém pisando, de nada. Referências que na quadra de futsal convencional eles têm. E era uma quadra aberta também. A gente joga num ginásio extremamente fechado, assim, sem nenhuma ventilação quase. Então tu não precisa falar alto. E a gente foi pra essa quadra que era aberta também, a gente precisa falar mais alto e teve essas questões de adaptação. Para o pessoal se localizar melhor. Isso. E aí tem a adaptação do goleiro também, que ele enxerga, mas ele tem uma área de atuação reduzida. Ele pode avançar até 2 metros à frente da linha da goleira e 1 metro para cada lateral. Qualquer atuação dele diretamente no jogo, fora dessa área, é falta, e se for dentro da área normal de futsal, do futebol, é pênalti. Ele até pode sair para orientar, falar alguma coisa, mas não pode participar da jogada, do lance. Dentro do time, deve-se ter, eu imagino, níveis de deficientes visuais, ou não? Todo mundo é emparelhado? Como é que funciona essa questão da... É mais ou menos nivelado, porque esse futebol de 5 é futebol para B1. Existem 3 classificações esportivas para deficiência visual. A B1, onde o deficiente ele não pode reconhecer o formato de uma mão a qualquer distância e mínima percepção luminosa. Tem cego. Então, dentro do futebol D5, vai ter algum cego que vai enxergar uma luz, até um vulto, e outros que não vão enxergar nada. Daí tem as outras 2 classificações, que é o B2 e B3, que eles acabam enxergando de um grau um pouquinho mais avançado. Aí, para nivelar mesmo, os atletas, a gente coloca um tapa-olho e uma venda ainda por cima, para todos ficarem exatamente do mesmo nível, porque qualquer percepção que tu vai ter a mais que teu adversário já vai ser uma vantagem. Então, se tu jogar numa quadra super clara, de repente tu vai conseguir ver um vulto, e isso já vai ser uma baita vantagem pro cara que não tem nenhuma percepção visual. Então essa é a maneira de nivelar. Até acontece às vezes de chegar alguém que enxerga um pouco e tal, mas chega na hora do jogo oficial, tem que fazer essa vendagem nos olhos, eles são todos no mesmo nível.
O Brenner tá na chamada também, tá? Que não falou absolutamente mais nada. Ele é um convite premiado. Ele que pagou o nosso Patreon. Exatamente. Só na observação, né? Aguardando momentos oportunos de aparecer. Só que quando vocês ficam comentando uma coisa muito específica, eu aguardo pra ver se como são as respostas. Mas em si eu estou acompanhando e só aguardando a minha entrada triunfal no programa. Não tem nenhuma curiosidade sobre o futebol de cegos? Na realidade, as curiosidades que eu tinha foram respondidas pelo Gustavo, que eu tinha muita curiosidade a respeito dessa questão do goleiro, como ele pode enxergar ou não, e tu acabaste respondendo a respeito disso. Acabam vindo muitos goleiros pra nossa equipe, passando e tal, só que daí rola um certo preconceito, assim, não vou tomar gol de cego. Aí eles vão lá, tomam um gol, nunca mais aparecem. Eles acham que é barbado. E aí tomam um gol e eles Deixa eu fazer uma pergunta pelo Brenner, então, assim. Se eu quiser jogar na quadra e colocar uma faixa no rosto, eu posso ou não? Eu que enxergo. De maneira oficial, não. De uma partida oficial, não. Mas se eu quiser participar de um treino, alguma coisa assim, eu posso ir lá e tentar. Cara, até pode, mas chega a ser perigoso pra ti e pros outros atletas, né? Porque, cara, faz alguma coisa de olho fechado dentro da tua casa que tu conhece. Vai te bater. No mínimo. No mínimo. No mínimo vai bater o dedinho do pé ali. Então daqui a pouco, numa quadra com o pessoal correndo, são muitas informações, né? Então tem que ouvir o goleiro ou o orientador, enfim, tem que ouvir a bola, ouvir o adversário, ter a percepção do local. Então são muitas informações que tu tem que filtrar para praticar o esporte. Então, já teve, assim, repórteres que foram fazer matéria e colocaram, vendo assim, mas os caras não se movimentam em quadra, dá muita insegurança. E é perigoso. Eu já tive a oportunidade de poder jogar com esse pessoal uma vez, né, mas eu atuei como goleiro, né, não foi como jogador de linha. O Eloy é o único goleiro que foi, não tomou gol e nunca mais quis ir também. Nunca mais. É que ficava um pouco contramão também, né? Mas enfim. Não, claro. O cara tem que ser meio louco pra ser goleiro de futebol de sexo. Porque assim, como a gente tem área reduzida, o cara daqui a pouco tá 2 metros de distância e, cara, ele vai sentar o pé, né? Até agora nesse jogo no Uruguai eu tomei uma bolada que pegou na minha testa assim, cara. Foi um nocaute. Não tinha o que fazer. Mas não foi gol. Defendi, não tomei nenhum gol. Olha aí. Então valeu a pancada. Não, valeu, né? Não, quando é um jogo oficial vale, mas quando é treino é complicado. Pra quem não sabe, eu e o Gustavo, nós somos triatletas, né? Nós participamos da Black Joint Race, que foi uma corrida de obstáculos. Foram 5 km com 15 obstáculos dos mais diversos níveis de dificuldade. Tinha que passar por dentro de lagos, tive que nadar em certo momento porque não tava dando pé, a gente tinha que escalar. Pra quem não sabe, o Eloy tem 1,50 m, e daí passou de 1,50 m ele tem que nadar. Mano, não tinha competição infantil daí? Tinha alguns obstáculos infantis lá, tipo piscina de bolinha, tinha cama elástica, mas essa era a categoria infantil. E a gente participou dessa corrida fazem 2 semanas, eu acho. Isso, faz 2 semanas. E foi muito interessante assim de ver. Faz 1 semana, não tinham foi? Pessoas foi 1 semana e pouco, eu acho. E foi muito interessante ver assim que tinham pessoas de vários tipos físicos, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, alto, baixo, gordo e magro. E é bem legal assim de ver que esse tipo de esporte chama bastante gente, né? Tu falasse, Christian, um pouco sobre os tipos físicos, sobre idades, assim, só de qual é o exercício mais adequado para cada tipo de pessoa também. Cara, assim, sobre exercício específico para cada pessoa, não tem muito. Tem o que cada um pode ou não fazer, mas não tem, assim, de repente, tem alguma limitação física, motora, mas não tem algo assim, para essa pessoa vai ser isso, para outra vai ser aquilo, não existe isso, sabe? Então muitas pessoas falam assim, faz musculação, faz prato. Não, primeiramente vê se tu vai gostar, vê se tu tem condições motoras de realizar aquilo e faz, cara. Não tem muito isso de alguma especificidade, a não ser, claro, que tu vai para um esporte, tu vai ter que fazer uma preparação específica para o esporte, tá aí tudo bem, mas senão não tem muito disso. Eu tava conversando com o Brenner esse tempo aí, e que ele tinha mais facilidade de fazer força com os braços, né, fazer apoio, esse tipo de coisa, do que correr, porque eu tava falando, não, cara, é legal correr e tal, né, mas existe isso, um biotipo específico pra cada esporte, ou alguém vai ter uma facilidade pra um esporte ou outro? Esse é um dos motivos que eu não preciso falar no programa, né, porque como vocês viram o Gustavo falar por mim, né, as minhas facilidades ou dificuldades
para as provas. Mas antes de ter a resposta do Christian, eu queria defender o Eloy, porque eu acredito que nesse post é digno mostrar as fotos que foram dessa maratona que eles percorreram. E o vulgo que deveria participar na prova de crianças é o que está mais bem disposto no final da prova. E o nosso queridíssimo host está com mais de 70 anos e à beira de um infarto, prestes a morrer, carregado pelo Eloy, que tem seus 1,50 m, né? Então, só queria dar esse ponto antes da resposta do nosso profissional, que o nosso host está denegrindo a imagem do verdadeiro atleta. Não, o nosso host, ele é bom, ele é um especialista no futebol americano. Boa! Sim, cara, eu caio de cabeça, cara, no futebol. Aquela foi boa. A gente tem uma predisposição genética já determinada quando a gente nasce, com predominância maior de fibras lentas ou rápidas, né? As fibras vermelhas ou brancas. Então, pessoas vão ter sim uma facilidade maior em algum tipo de esporte. Pessoas com fibras lentas, que são as fibras de resistência, vão ter sim mais facilidade em correr e falar corrida em distâncias, assim, longas em tempo, porque uma corrida de 100 metros é outro metabolismo. Daí seria um metabolismo de força, eu acho. Então, sim, não sei se vai confundir mais, mas vendo uma dúvida que eu tinha, quando eu era mais novo, eu fazia natação e competia na natação. E no esporte existiam 2 modalidades para os atletas. Se tiver mais, não me foi apresentado na época. Mas eram os velocistas e os fundistas. Os nadadores velocistas seriam os nadadores de provas curtas, com maior explosão e maior velocidade. Provas de 100 metros, etc. Esses seriam os das fibras rápidas, então. Exatamente. Como a corrida. Isso, é que nem corrida, porque a gente fala corrida, mas tem a corrida de velocidade, que são 100 metros, que são as fibras rápidas. Então não é toda corrida que é para fibras lentas. Agora, se a gente falar em provas que eles fizeram de 5 km, 10 km, 40, enfim, são as fibras lentas. E vale mesmo para natação. E tu comentaste que tem as fibras mistas. Qual é o tipo de esporte que tu acharia que seria ideal para esse tipo de fibra, no caso? Produção de fibra, não sei se eu expressei mal. Cara, na verdade, as mistas, elas se adaptam. Então, se tem um cara que vai para corrida de longa distância, elas vão se adaptar para as corridas de longa distância, para o metabolismo aeróbico, de mais força, de mais explosão, corrida de 100 metros ou natação de velocidade, também elas vão se adaptar para isso. Agora pegam os esportes coletivos, o futebol, por exemplo, as mistas vão valer para os dois lados, porque no futebol tu vai ter momentos de explosão muscular, de muita força, muita velocidade, mas tu tem que aguentar 90 minutos no jogo, entendeu? Tem alguns esportes que vão trabalhar com todas as fibras. A gente tem até um episódio falando sobre futebol americano, né? Que é onde eu citei, assim, que eu acho que o futebol americano, ele é o esporte mais inclusivo de todas as modalidades, porque a gente tem gente gorda que fica na linha defensiva, tem gente alta que fica no ataque, a gente tem gente baixa e rápida, baixo, gordo e truncadinho, sabe? Então eu acho que se encaixa bem assim nisso que o Cristian tá falando, dessas fibras, né? Acho que vocês foram bem felizes nisso. Acho que o futebol americano realmente, assim, qualquer porte físico vai conseguir achar algum lugar na equipe. Acho que é bem isso mesmo. Não lembro de outro esporte. O rugby talvez, mas também não é tanto assim. Acho que o futebol americano acaba tendo mais diversidade. O rugby, ele é mais explosivo também, né? Eu tenho a impressão. Assim, parece que precisa de mais velocidade. Sim, tem alguns momentos que vai aqueles dos embates ali, de frente a frente ali, de repente vai ser um cara um pouquinho mais forte e tal. Nas outras jogadas um pouquinho mais veloz, mas o futebol americano sim vai ter uma maior democracia ali dentro de biotipos. Essa corrida que eu e o Eloy fizemos, ela foi de 5 km. E aí eu tava pensando, é uma correr, todo mundo sabe que é saudável, né? Tá na TV Globo de manhã todo dia falando que faz bem, né? No bem-estar lá. Mas tem um limite. O bem-estar ensina 2 coisas, né? Como fazer exercícios com corridas e como cagar bem, né? E ensina a dançar também, porque sempre que eu vejo, eles estão dançando. Sempre estão dançando. Dançar é um ótimo exercício também. Pode ser. Mas a corrida, assim, ela
chega um ponto onde ela começa a ficar prejudicial. Por exemplo, ultramaratona, que é tudo acima de 42 km. Essa prova em si, ela é benéfica pro corpo, ou ela é um nível que tá começando a desgastar ou forçar num nível a mais? Como é que tu... Tem estudos que mostram que maratonistas, ao final de provas, eles vão fazer exame de sangue e tal, tá no mesmo nível de um infarto. Então tu terminou a prova de... Isso que é 42, tem pessoas que fazem 80, 120, 200 quilômetros. Então tem que estar muito bem preparado e mesmo assim, cara, não vai ser saudável. Não vai ser. Então, depois que tu faz 200 km, tu perde 5 anos de vida. Não tem um cálculo, assim, mas é complicado essa questão, assim. Até porque a gente tem que diferenciar, assim, o que é da saúde e o que não é. O esporte de rendimento não é saúde. Isso é diferente, são coisas diferentes. Praticar ali os 5, 10 km, beleza, mas o rendimento, onde tu vai pra competir mesmo, pra ganhar, isso não é saúde. Pega um jogador de futebol, assim, se aposenta, tu vai ver que ele vai reclamar que não aguenta mais de dor. É o rendimento vai exigir além da saúde. Se tu treinar um atleta para rendimento pensando na saúde dele, não vai conseguir chegar, não vai render. Tu vai ter que extrapolar isso. Fica uma linha muito tênue então, entre o rendimento e a lesão. Então, resumidamente, o esporte mata. Não mata. Então tá dizendo que é melhor ficar em casa comendo um X, é isso que tá falando, Christian? Não, mas eu vou dizer assim, ó, entre tu fazer um dia por semana, jogar um futebol, correr e ficar em casa, fica em casa. Por quê? Explica pra gente. Porque tem a questão de adaptação. Precisa ter uma frequência de atividade física pro teu corpo se adaptar e aí ele poder exigir um pouco mais dele. Então, de repente, tu faz a corrida, tu atinge lá seus 80% de frequência cardíaca máxima, sei lá, chega a uns 150, 160 batimentos, e aí depois só de uma semana tu vai de novo pra exigir do coração. Então, ele não enxerga como benefício. O benefício é tu fazer, ter um descanso e depois aumentar um pouquinho de maneira gradual e frequente. Então, fazer uma vez por semana, ou fazer 2 ainda até pode ser, mas fazer uma vez por semana, não faça, não vai ser legal. Pega atleta de final de semana, aí o tiozão aí vai comer um churrasco ainda depois do futebol, cara, é um prato cheio para um infarto, para um AVC. O pessoal faz muito disso, né? Não treina durante a semana. É o que mais tem. Até uma vez a gente entrou em discussão na faculdade se esses locais de quadra de futebol sintético, enfim, não deveriam ter algum equipamento, um desfibrilador, alguma coisa assim, sabe? Para o pessoal que mais frequenta, que mais faz isso, é esse pessoal mesmo de atleta de final de semana, uma vez por semana, enfim. E aí o risco é bem grande, cara. E até de lesão, tu vai ver, os maiores lesionados são esses. Quem sofre mais lesão muscular, articular, são os de final de semana, não são os que fazem com uma certa frequência. E Christian, entrando ainda um pouco sobre isso, a gente falou faz alguns dias sobre aquecimento e alongamento, porque Sim. Existe ainda uma certa nebulosidade em cima desse assunto sobre o que faz bem e o que não faz, se realmente há resultados sobre isso, né? O que tu tem a dizer também? Aquecimento e alongamento, para começar, são coisas bem diferentes, assim. Não existe nenhuma ideia fixa sobre alongamento. Tem várias linhas. Tem linhas que defendem que tu deve fazer alongamento antes e depois. Tem linhas que defendem que deve fazer só antes, só depois. Tem linhas que defendem que deve fazer em horários alternativos da atividade física. E o aquecimento ele vai preparar, vai estimular teu corpo fisiologicamente para aquela atividade física. E o que eu prego, assim, sobre o alongamento? É legal tu fazer antes de atividade física. Se tu não for um atleta, porque se tu é um atleta, tu vai ter já um treino específico, enfim. Mas se tu é um amador, uma pessoa que pratica pela questão da saúde, cara, faz alongamento para manutenção da plasticidade, da elasticidade do músculo. Vai ser legal. E o aquecimento, aquecimento também, como o nome já diz, para aquecer, né, é importante. Não tu começar um exercício, uma atividade já diretamente nela. Precisa preparar o teu corpo para aquilo. Até para ele se adaptar, ativar mais fibras musculares e aí tu conseguir ter um rendimento melhor e com menos riscos. Deixa eu compartilhar uma cagada que eu fiz esses dias antes de treinar. Eu cheguei do trabalho, tava com fome e comi 2 pedaços de pizza. Eu fui correr. Treinar o quê? Eu fui correr. Correr. Tá. Não, quando eu falo treinar, a única coisa que eu faço na vida é correr. Tá, eu não tenho mais nenhum outro tipo de exercício que eu faço. Eu fui lá correr e antes eu comi 2 pedaços de pizza. Eu fiz uma puta cagada, pelo menos eu me senti muito mal depois, assim. Porque eu comi rápido, eu comi 2 pedaços de pizzas grandes, relativamente grandes, e fui correr. Em quanto tempo de intervalo isso? Comi, troquei roupa e fui. Não é muito legal, não, hein? Não vai ser muito legal. Bom, pelo menos era pizza, não era um churrascão, né? Não era carne, que vai pesar. Pizza, como é carboidrato, tu vai, de repente, até no final do teu exercício aproveitar um pouquinho, mas não é legal, não.
Mas a melhor coisa de se fazer depois de correr 10, 15 quilômetros é tomar uma cerveja bem gelada. É verdade. Cara, e pior que tem estudos que mostram que a cerveja pode ser benéfica. Olha, depois sempre soube. Tem. Só que, cara, ninguém vai vender isso, senão o pessoal vai viver no trago aí direto. Mas eu te garanto que se tivesse uma corrida da Heineken, da Kaiser, ia ter mais gente do que corrida de Red Bull, de Unimed, pode ter certeza. Pode ser, bem provável. Sim, tanto que eu participei de trabalhei em algumas corridas e a corrida da Subway foi bombada, sabe? A da Subway foi legal. Isso que tava chovendo, tava frio e tinha gente. O pessoal da maçãzinha no final, né, cara? Tem que dar um negócio mais legal pro pessoal que tá correndo. Um X. Aí já foge um pouquinho da minha área, mas não, tem que ser uma coisinha mais saudável. Eu ia comentar que tu falaste aqui essa questão da questão do exercício físico como atletas que tentam se superar. Eu lembrei de uma entrevista que, se eu não me engano, foi com o Xuxa, que foram esses programas de esporte aí, perguntaram: Xuxa, qual é a dica que tu dá? E ele deu essas coisas: esporte é saúde, treine, não sei o que. E depois ele perguntou se estava gravando. Depois que ele deu esse discurso, ele comentou assim com a mulher, né? Que ela disse que não, né? No caso. Que ele tinha um monte de complicação no corpo dele, tinha dor e etc. Porque ainda mais natação tem essa coisa de explosão, de chegar ao máximo. Isso acabava afetando ele depois de tanto. E o Xuxa é um cara jovem. Ele é um cara jovem, assim, né? Não digamos que ele é um senhor, mas eles têm muitas complicações por causa disso, tá ligado? De sentir dores, paradas. Na verdade, tu vê os atletas que se aposentam, são todos jovens, 30 e poucos, 40 no máximo. O cara é jovem ainda, e cheio de dor, cheio de complicação. E aí tu pega a ginástica, principalmente, as atletas de ponta são 16, 18, 20 anos. Com 23, 24 anos já são consideradas velhas pro esporte, porque tem muito impacto desde muito cedo. Pega a Dani dos Santos, destruiu o joelho, destruiu o quadril, o tornozelo. Há exceções, claro, sempre tem atletas que vão na ginástica de 30 e poucos anos, mas é uma em 1 milhão. É importante frisar que esses atletas têm acompanhamento durante a vida toda de vários profissionais, sim, né? Não é algo sim. bangu. Não, tem preparador físico, tem fisiologista, nutricionista, psicólogo. É uma baita de uma equipe que prepara ele mesmo assim. Mas é o que eu falei, né? O rendimento vai além da saúde, tu extrapola. Tem que te superar, tu tem que dar os 110%. 100% não adianta. A ginástica, todo mundo acha um esporte bonito, legal e tal, mas, cara, é muito lesivo, muito lesivo. É muito impacto. Por isso que acabam se aposentando muito cedo, né? E na ginástica, normalmente, os atletas começam com 5, 6 anos, salvo alguns casos com 10, acho que a Dani dos Santos foi com 10 ou 12. Mas então, imagina, dos 5 até os 25, 20 anos, ali carga. Tem algumas imagens de treinamentos na China que as crianças chegam a chorar, assim, não porque os treinadores puxam muito, mas porque elas mesmas querem superar, isso é delas. Fazem alguns alongamentos, assim, elas querem mais e mais. Imagina com 5, 6 anos fazendo um troço desse. É complicado, cara. Eu não sei se vocês acompanham o canal do Drauzio Varela no YouTube. Ele frequentemente fala que ele corre não porque ele gosta e não porque ele quer, mas porque é preciso. Porque ele diz que ele acorda às 6 da manhã e ele fala: meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Mas ele corre porque justamente é bom pra saúde, porque ele é um senhor velho já, ele fumou a vida inteira e que ele precisa de algo pra se movimentar, porque ele vive o dia no escritório, ele vive sentado, ele vive dando plantão e ele precisa de algo pro corpo dele se movimentar, né? E eu queria perguntar pra ti, Gustavo, pra ti, Christian, o que leva vocês a fazerem exercício físico, né? Na realidade, eu sempre gostei de fazer esporte a minha vida inteira. Eu acho que quem me conhece vê que eu sempre tô reclamando que eu não tô fazendo nada. Amanhã eu vou fazer exercício, amanhã eu vou fazer exercício. Mas eu já tentei algumas vezes a corrida porque eu acho que dos outros esportes, ele é o mais prático, né? Acho que tu pode ter uma atividade mais complexa, mas a mais simples, com uma acessibilidade melhor, porque tu pode usar a rua como teu instrumento de atividade física. Porém, eu sempre tive uma dificuldade com esportes que exigissem mais resistência e fôlego, né? Tanto que quando eu fazia natação, eu sempre fui um velocista, né? Então, nadava muito rápido, em provas curtas. E essa foi uma coisa que a corrida
nunca brilhou assim pra mim, eu nunca gostei, etc. Mas fora isso, eu já fiz vários outros esportes, né? Acho que quando a gente chega em certa idade, tem certos compromissos, é só uma questão de saber ajustar isso aos teus horários. E o que não é difícil, né? Acho que a gente, se só culpar os horários, a gente tá dando uma desculpa. Mas tem interesse em praticar as outras atividades, sempre gostei de fazer, principalmente gosto de fazer lutas, mas corrida tá pra vir o dia que eu vou tá que nem o Drauzio Varela correndo de sunguinha e fazendo matéria no Fantástico, assim, sabe? Porque não rola pra mim. Eu acho muito chato, me cansa e é isso. A minha corrida é minha meditação, cara. É o que me mantém são, assim. Eu sofro pra caralho, assim, durante o treino. Muitas vezes, mas eu saio do treino, minha mente é outra. Assim, eu consigo ter um equilíbrio melhor, eu consigo ter uma qualidade de vida muito melhor. Mentalmente eu fico mais estável, eu consigo enxergar as coisas numa perspectiva mais positiva. Então é a forma que eu uso pra me manter equilibrado mentalmente. Por mais que o exercício seja físico, o objetivo é o meu mental, assim, basicamente. Eu boto algumas provas, por exemplo, essa da Black Drink Race. Eu aceitei porque isso me motiva a continuar treinando. Eu tenho esse objetivo aqui ao final pra alcançar, mas o objetivo final mesmo é manutenção da minha mente sã. Mensana e corpore sano. Exatamente. Né? Legal. Cara, eu também sempre gostei de esporte, de futebol. Acho que futebol é a atividade que eu mais gosto. Corrida eu não sou muito também, até porque eu também não tenho muita resistência. O Eloy dava voltas quando a gente fazia treino físico no Gigantinho, ali quando jogava no Inter, dava voltas e voltas na gente ali. Eu sempre fui um dos piores em termos de resistência. Então eu acabei indo depois pra musculação, acabei gostando da musculação um tempo, mas depois que comecei a entender um pouco mais do treinamento, da área de funcional e tal, hoje pra mim a musculação também se tornou obsoleto. Eu não pratico mais. Pratico mais um treinamento que vai trabalhar com o teu corpo de maneira mais integrada. E também, depois que tu começa a estudar e ver os benefícios, eu me motivo ainda mais pra praticar, assim. Às vezes tem dias que eu acabo não indo e tal, mas em geral eu acabo praticando com uma boa frequência. E tu, Ela, qual que O que me motivou a fazer algum esporte, que eu sempre achei muito legal fazer esporte. Sempre achei muito bonito a superação dos atletas, sempre achei legal, assim, provas extremas. Acho que tem aquele repórter da Globo, o Clayton Conservani, ele já fez diversas provas, assim, extremas, na neve, no deserto, em mar de sal. Eu sempre achei muito legal isso aí, eu sempre quis fazer isso. E depois que eu me formei, eu tinha muito tempo livre, então eu falei, bom, eu tenho que fazer algo da minha vida. E o que eu comecei a fazer foi correr na rua. Eu calcei um tênis e comecei a correr. E a partir daí eu corria, aí depois eu me inscrevi em uma academia, daí comecei a fazer musculação também. Depois de um tempo, eu tenho um certo problema de fala e dicção, que talvez vocês não percebam pela excelente edição que o nosso editor faz, mas eu travo e gaguejo algumas vezes. E por isso eu busquei também a meditação como forma de diminuir a ansiedade, diminuir o tempo de fala, de melhorar a respiração e tudo isso. E quando eu vi que o Drauzio Varela, com seus 80 anos, faz uma maratona por ano, eu falei, cara, se esse senhor magro, esquelético, velho faz, eu também consigo fazer. Nada contra o Drauzio Varela. Isso pode parecer elogio, um pouco preconceituoso da minha parte, mas cara, tu olha pra ele e falei, cara, esse cara não consegue. E ele vai lá e faz 42 quilômetros. Tem que aplaudir de pé uma pessoa que completa uma maratona. E eu sempre quis fazer isso. E eu ainda vou conseguir fazer 21 quilômetros, eu ainda vou conseguir fazer 42 quilômetros um dia. Trouxa. Trouxão, vai nada. Vai correr? Uma coisa que o Vini falou que é bem interessante é a acessibilidade da corrida. Eu acho que é um dos esportes mais fáceis, assim, de se... em questão de equipamento, em questão de ambiente, de se começar, né? Não sei se é o mais tranquilo. Talvez seja um dos esportes mais naturais, né, cara? Porque antigamente a gente era obrigado a correr pra se alimentar, pra fugir, enfim. Um esporte que vem do ser humano a corrida. Tá dentro do ser humano a corrida. Força não. Essas coisas modernas aí não é natural do ser humano.
Mas a corrida é super natural. Isso que eu falo, as pessoas de bem não estão na academia, estão no parque correndo, entendeu? Não vem com essa que, eu gosto de academia. Não, cara, isso é coisa do demônio, essas coisas. No tempo das cavernas, a gente corria de tigre, corria de leão. Hoje tem que correr pra pegar o ônibus, tem que fugir da polícia, tem que correr do assaltante. As coisas mudam e as coisas se adaptam, né? Exatamente. Tá, mas tu foge da polícia e do ladrão ao mesmo tempo? Não ao mesmo tempo, mas na mesma semana. Ah, bom. Vê se tu precisa fazer um supino se tem um ladrão aí de perto de ti. Não tem, cara. Tu vai correr. Eu vou falando sério, eu sou um que eu tentei academia 2 vezes na minha vida. Eu paguei daqueles planos de 6 meses, né? Porque como eles ganham dinheiro, eu quero com os Gustavos que não vão. Cara, eu sentia muita dor, né? Eu ia levantar, sei lá, 10 quilos, não tô exagerando, mas eu ia fazer qualquer movimento com o braço lá e eu ficava uma semana dolorido. E isso com que tinha o profissional ali do lado orientando, assim, mas eu nunca consegui gostar. Profissional na teoria, cara, porque mano, não tem necessidade. Qual era o teu objetivo com a musculação? Era virar um fisiculturista? A época era ficar um pouquinho mais fortinho, crescer os músculos e ficar... mas tu não queria ser um fisiculturista, né? Não. Cara, não deveria ficar uma semana dolorido. Aí é o problema da nossa área, assim, ó. Os caras acham que todo mundo quer ficar fortinho e tal, e acabam generalizando, passando o mesmo tipo de treino, acho que as pessoas têm o mesmo objetivo. É bem complicada a nossa área, assim. Claro, tem bons, excelentes profissionais, mas tem maus profissionais. E tu tá mexendo com o corpo de outra pessoa, né, cara? Não é uma máquina, nada. Pode lesionar aquela pessoa, tu pode tirar a função do ombro, da coluna, enfim, tu pode gerar inúmeros prejuízos para aquela pessoa. Então, eu sempre prezei, assim, quando trabalhava com musculação, na dúvida, dá menos do que ela quer, dá uma segurada na pessoa, assim, porque às vezes ela quer, quero botar mais peso. Não, calma. Tá com calma, vamos pensar na saúde primeiro, se não quer ser um atleta. Aí entra aquela história do atleta e do profissional e do amador. Mas ô Christian, eu faço academia pra ficar musculoso, assim. Eu não quero ficar tão musculoso assim, no máximo igual o Capitão América, nada demais assim, sabe? Não, tranquilo. Só pegar aquela máquina dele lá e entra. Bem rápido, fácil. Tipo o Polishop, assim. até acho que aquela máquina foi inventada pela Polishop, foi a primeira. Provavelmente. É bem interessante, né? Tem até uma página no Twitter que é cenas gringas com produtos BR. A gente podia fazer uma montagem daquela máquina e colocar um Polishop ali, tá ligado? Podia. Ia se encaixar perfeitamente. E ele tomar como é que é? Tomar um Herbalife. Isso, cara, Herbalife, o cara que criou Herbalife é um gênio, cara, que ele ganha muito dinheiro com... Cara, não vou dizer trouxa, de repente, não vou dizer trouxa porque daqui a pouco alguém tá ouvindo, mas com pessoas... A gente espera que alguém esteja ouvindo, né? Não, mas não que tome Herbalife, né, cara? Distância dessas pessoas aí. Pode patrocinar nós, Herbalife, eu tomo. Não, se patrocinar a gente elogia, né, cara? Mas, tudo bem. Polishop também, se bancar meu estúdio também pode. Eu vou falar bem da Polishop. Claro. Tu, como profissional, cara, qual anabolizante tu me recomenda pra ficar forte? Não, sem anabolizante. Cara, anabolizante, assim, é uma roleta russa, cara. Tu não sabe o que vai acontecer, não tem como fazer nenhum exame que vai dizer assim, se tu tomar, tu vai ter câncer, tu vai ter algum problema, não. Tem pessoas que tomam a vida inteira e não desenvolvem nada. Tem pessoas que numa única dose já podem desenvolver um câncer. Então é roleta russa, cara. Vai se tu quer arriscar ou não, né? Se tu quer aparecer no programa do Fantástico depois como um mau exemplo pra família, né? Vocês já viram o Hulk brasileiro? Ah, sim. Cara, só que aquilo lá não aquilo lá não é bomba, aquilo lá é óleo pra inchar o músculo, né? Também são coisas diferentes, sabe? A bomba mesmo é um hormônio, que é a testosterona, né? Então ela vai te dar resultados mesmo, de força e tal, mas aquilo lá que o cara toma se injeta é óleo, né? Cara, se furar ele, vai ficar vazando. A melhor dica que a gente pode dar aqui, agora falando bem sério, é comer de tudo. Comer proteína, comer carboidrato, fruta, de tudo. E, de preferência, para quem pode, consultar uma nutricionista para ver o que está faltando na sua dieta, né? Exatamente. Procure um profissional. Mas e esse pessoal que fica comendo só ovo e batata? Frango, ovo, batata doce e brócolis? Esse pessoal aí. Manda pra Nutri também, porque estão fazendo merda. Teu corpo vai carecer de outras fontes de vitaminas e, enfim, outros tipos de carboidrato, cara. Não tem como viver só disso. Bom, tá, legal. Tu vai conseguir atingir de maneira talvez mais rápida
aumento de massa muscular, emagrecer, enfim, o que seja o objetivo, mas teu corpo carece de vitaminas, né, cara? Pô, por mais saudável, por mais completa que seja a tua alimentação, mesmo assim, de repente, pode ainda faltar. Então, quem vive só disso, de whey, essas paradinhas aí, cara, tá rateando no troço aí. Uma hora a conta chega pro corpo pagar. Com ameaça agora, assim, tipo, ó, vai chegar. Cara, vai chegar. A conta chega. Assim como quem fica fazendo esses crossfit de maneira muito louca aí, cara, uma hora teu corpo vai padecer. Claro que tem bons profissionais de crossfit que vão periodizar o treinamento e tal, mas tem muitos falcatrua aí que vão te mandar fazer alguma coisa de qualquer jeito, tu vai achar que é legal porque tu suou, porque tu cansou, mas na verdade tu detonou teu corpo. Crossfit é uma das modalidades que mais lesiona aí. Mas é que mais pega a mulher, né? Não, se tu faz o crossfit, tu precisa postar e falar que tu faz crossfit, né? Acho que tá no contrato. Tá no contrato. Ô, Christian, e qual cadeira dentro da educação física que te ensina a dar prioridade para as mulheres bonitas na academia? Cadeira da cara de pau. Cara, pior que isso é bem comum, cara. Tá louco. Cara, já preferia, assim, quando eu trabalhava em academia, cara, trabalhar na manhã, que é um pessoalzinho que buscava mais pela saúde mesmo, então, senhorinhas, senhorzinhos ali e tal. Até porque esse público aí que busca pela estética e vai pelas menininhas, aí, cara, não é legal. Não faz o meu tipo. Mas tem muito disso. Cara, tem um personal, beleza. Se tem um personal dela, tu é pago por ela pra isso. Tranquilo. Tá fazendo teu papel. Mas tem muitos professores da academia que quando vem uma bonitinha aí, largam tudo, né, cara? Meu Deus do céu. Eu vi muito disso. Até isso é uma coisa que me incomoda na academia, que até me fez trocar de academia, porque chegava eu lá, pequenininho, magrinho, mirrado, daí tinha uns caras assim que pareciam um Hulk do meu lado, fazendo exercício, daí tu acaba ficando meio que com vergonha, sei lá, sabe, de estar fazendo errado, e daí tu olha pros caras pegando 100 quilos e tu ali com 20 quilos bem de boa, sabe, acaba que tu fica acanhado com esse tipo de coisa, né, não sei se é só eu que passo por isso. Eu sentia um cara muito bombadão, assim, acho que ele até frequentava a academia manhã, tarde e noite, porque eu trocava de turno e ele tava sempre lá. Ou ele estava sempre atrás de ti, né, Gustavo? E tu perdeu uma chance de conhecer uma pessoa, né, cara? Pode ser. Porque podia ser uma pessoa legal. Não, com certeza, podia ser um cara muito legal. O problema é que ele levantava 15 vezes mais peso do que eu e eu ficava do lado dele, assim, me sentindo um bosta. 10 quilos. E o cara com 100, assim, isso mexe com teu ego, né? Tu tem que te preparar pra encontrar vários tipos de pessoas na academia. Exato, depois que acaba muitas pessoas com sobrepeso, que a gente acaba, os nutricionistas, os médicos acabam indicando pra buscar uma academia, acabam não buscando, cara, porque elas sofrem com isso, né? Com um certo preconceito. E nós, profissionais, também, cara, tipo, rola muito preconceito por parte de alunos. Como eu sou um cara mais magro, assim, trabalhava em academia de musculação, os caras imaginam, quero um professor que seja forte, porque se o cara é forte, o cara vai saber como me transformar num cara forte também. Se o cara é fraco, o que o cara sabe, entendeu? Que nem, de repente, tem um nutricionista que tem sobrepeso, num médico que fuma, assim, rola um preconceito. Esse é um comentário bem comum mesmo. Acredito que até alguns integrantes do Botecando já falaram uma coisa dessas, né? Mas essa coisa que o Gustavo tinha comentado, né, sem querer interromper, mas como eu tô tão silencioso, eu tô tentando contribuir da forma que eu posso. Cara, essa coisa de ficar abalado com relação aos outros eu nunca senti, assim, porque eu acho que a academia não é só um lugar de exercício físico, né? Às vezes as pessoas acabam transformando num conflito de ego, né? Eu acho que eu nunca tentei me afetar por esse tipo de coisa, porque eu acho que a motivação, como a gente brinca muito que o cara da academia é muito pilhado e fica se olhando no espelho e se achando muito lindo, mas é um fator muito importante para tu conseguir manter esse exercício e de certa forma fazer os pequenos sacrifícios que o próprio exercício físico pede, né? Então a gente acaba às vezes se auto-hipnotizando para poder se submeter a esse tipo de esforço. Sempre fiquei de boa com relação a essas coisas. É muito fácil tu levantar sábado à tarde, ficar deitado o dia todo comendo porcaria. É muito prazeroso, né? E o exercício físico, pelo menos a parte inicial ali, ela não te traz muita satisfação às vezes, né? Fala por mim, quando eu ia levantar peso, cara, eu não sentia satisfação nenhuma fazendo aquilo. Eu sentia só dor e vontade de parar. E tem um fator de falta de confiança, ou tu começa a te comparar com as outras pessoas, é um fator que te desestimula muitas vezes, né? Com certeza, por isso que quando o Eloy falou lá no início de exercício ideal, não, cara,
procura o que tu gosta, assim, tenta musculação, não gostou, vai para um Pilates, não gostou, vai migrando, assim, até achar alguma coisa que realmente faça sentir prazer em fazer atividade física, fazer exercício. Procure sexo, né? Sexo é uma boa atividade física que consegue botar as duas coisas ao mesmo tempo, né? E tu falou em prazer pro consumir comida, normalmente eles dão o chocolate, ele produz o triptofano, que serve como a base da serotonina. A serotonina é um dos hormônios que acabam sendo estimulados através do exercício físico, né? Então a gente, sim. Mesmo estando acostumado ao prazer da alimentação, o exercício físico também pode gerar produção de hormônios que servem como prazer também, né? É só a gente saber aprender como estimular esses certos hormônios, né? Que a serotonina não é o único também, né? Tem o GH... endorfina. Como é? Catecolaminas, que seria adrenalina, noradrenalina, todas essas coisas boas. Isso, assim, aí, ó, tá manjando. Mas o Eloy que jogava muita bola, né? O Eloy jogava no Inter, é o nosso atletinha. Ela jogava bem. Ela jogava bem. Eu e o Christian, a gente chegou a jogar junto por, acho que 3 anos lá na escolinha do Inter, né? Eu era primeiro volante e o Christian era zagueiro, né, Christian? Isso. Daí eu joguei futebol, mas eu fiquei desgostoso por coisas que aconteciam lá dentro da escolinha. Eu acabei me aposentando dos gramados com 14 anos, né? Daí desde então eu pendurei as chuteiras, daí eu só jogava bola na escola também. Eu gostava bastante de jogar vôlei, apesar de não ser tão alto, de não ter uma altura que ajudasse pro vôlei. Eu, modéstia à parte, jogava razoavelmente bem em vôlei. Nossa, Serginho. Principalmente atuando como líbero, né? Ela se atirava. Tem mais ou menos a altura da Fabi. Não sei quanto ela tem. 1,65, 1,66. E era um fenômeno. Por aí. Uma coisa que eu fiquei na dúvida, Christian, lá desde o início que tu havia comentado. Se eu tiver um filho, uma criança, que ela tem algum tipo de deficiência visual, é fácil encontrar escolinhas de futebol, assim, pra ela, pra cegos, ou é bem restrito? Cara, na verdade, assim, escolinhas de futebol não existem. Existem algumas entidades. Aqui no Rio Grande do Sul tem a SERGS, que é que eu participo, de Porto Alegre, mas não tem escolinha, sabe? Isso é um problema, sabe? Porque antigamente, o que acontecia? Porque tinha mais atletas antigamente que surgiam. Os deficientes visuais acabavam ficando em institutos próprios para o deficiente visual. Então eles faziam a formação educacional, e dentro da formação educacional tinha educação física, que era tudo voltado para o deficiente visual, tudo adaptado para ele. Hoje em dia, qualquer escola ela deve oferecer o ensino para qualquer pessoa, para qualquer criança, com qualquer que seja a limitação dela. E aí, chega na hora da educação física, mal tem estrutura para uma criança sem qualquer limitação. Imagina uma criança com deficiência visual. Ela acaba não praticando, sabe? E ela acaba não recebendo um estímulo necessário para depois ela procurar e continuar com isso. Então isso é um problema. A gente acaba achando alguns guris assim espalhados, mas acabam não se interessando porque eles não tiveram esse estímulo nessa fase que é bem importante da infância e da adolescência, onde a criança vai criar ou não o hábito, a vontade de praticar um esporte. Então não tem esse parinho. E isso que no Brasil o futebol é um esporte mais difundido, né? Então imagina a dificuldade com um outro esporte que a criança queira praticar. No meu TCC eu fiz uma pesquisa, daí peguei dados do IBGE de 2010. Tem 13 mil homens classificados como não conseguem enxergar de maneira alguma, pelo IBGE, no Rio Grande do Sul. Existem 3 equipes de futebol para cegos no Rio Grande do Sul. Quantas, desculpa? 3 equipes. Nós, da SERGS, Porto Alegre, HFUC de Canoas e as DFPEL de Pelotas. Juntando as 3 equipes, dá uns 14, 15 atletas daqui do Rio Grande do Sul. O resto são atletas de fora do estado, até de fora do país, porque não tem atleta daqui, sabe? É muito pouco, não né? surgem atletas aqui. Tem muito pouco. Por causa disso, as crianças cegas ficam espalhadas por diversos colégios, não estão mais concentradas numa única instituição, acabam não fazendo esporte, muitas vezes nem sabem que podem fazer o esporte. Tem muito professor, principalmente os mais antigos, não tinham cadeira de educação física adaptada. É uma coisa mais recente o paradesporto. Então não sabe nem como ensinar uma criança a praticar alguma modalidade, sabe? E aí tem o futebol, tem o goalball, que é uma modalidade só para deficientes visuais, atletismo, natação, judô, são várias modalidades, mas acabam carecendo. Podiam ter muito mais praticantes. E falta muitas vezes divulgação, né? Sim. Por exemplo, o goalball. Pergunto se algum de vocês já ouviu falar sobre o goalball. Sim. Não.
Só o Eloy. O Eloy sim. O goalball é como se fosse um gol a gol, assim, que se joga com as mãos. Então é uma quadra com 3 para cada lado, com uma goleira de acho que 7 metros de largura por 1 de altura. E eles têm que arremessar a bola de um lado para o outro. Foi um esporte criado depois da Segunda Guerra Mundial para esses deficientes visuais que não tinham mais o que fazer, assim. Não tinham nenhuma atividade física, não podiam mais praticar. E criaram esse esporte, que é um esporte só para cegos. Então não é um esporte adaptado, é um esporte que só vai existir com o público deficiente visual. Então, pouquíssimas pessoas já ouviram falar sobre isso. Até hoje ainda se fala sobre futebol para cegos, as pessoas se espantam, assim. Tem muito disso. Como é que faz? Como é que joga? Não, tá mentindo, não sei o quê. Tá fingindo que não enxerga. Tá se fazendo de louco. Até às vezes eu tenho a oportunidade às vezes de guiar alguns deficientes em coisas de rua, assim. Daí quando eu falo assim, nossa, mas eles também correm. E eu, sim, gente, eles fazem tudo, eles só não enxergam, né? Exatamente. As pessoas ficam surpresas assim que deficiente também consegue viver, sabe? E eu, gente, eles são pessoas assim como nós. E como é que tu começou, Eloy, a correr guiando? Por que tu teve esse interesse? Eu sempre tive interesse em trabalho voluntário. Eu tentei me inscrever em alguns trabalhos voluntários, só que é muito difícil, é muita burocracia e às vezes os horários que tu precisa, aliás, às vezes os horários que tu tem que estar lá para se voluntariar não batem com a tua agenda. Não são nas horas que tu pode, são nas horas que eles precisam. Então eu não consegui ser voluntário, mas eu ainda queria fazer algo para ajudar alguém. E daí, como eu conheci o Christian e como eu conheço já o trabalho dele com os deficientes, eu imaginei que eu pudesse fazer algo também nesse estilo. E como eu já costumo correr bastante na rua, eu imaginei que houvesse corrida para cegos. Daí o Christian me deu um contato de um amigo dele que reunia pessoas que queriam guiar cegos em coisas de rua. Então foi aí que eu cheguei nessa corrida desse pessoal. Daí, desde que o Christian me deu esse contato dessa pessoa, eu já guiei em 3 corridas de rua. E eu também já ajudei ele em alguns treinos físicos lá do time de cegos, né, Christian? Sim. Tá aí, eu te pergunto agora, como é que é guiar um deficiente visual? Pra mim, falar seria uma coisa muito fácil, muito natural, mas tu que não tem tanto convívio assim com o deficiente visual, como é que é essa sensação e o que precisa fazer? Como deve fazer? Pra mim é desafiador tu ser os olhos de uma pessoa, porque às vezes tem que falar tudo que tem na frente, tem que falar tudo que tem atrás, tem que pedir licença pras pessoas, tem que pedir espaço, tem que gritar bem alto, com licença, cego passando, com licença, não sei o que, cuidado com o degrau, vira direita, vira esquerda. É bastante desafiador, assim, mas é muito bom, assim, tu saber que tu tá ajudando alguém, que tu tá fazendo algo pela saúde de alguém, tu tá correndo e que tu tá participando de algo que é muito maior que tu, sabe? Pra mim é recompensador poder ajudar, assim. Eu me sinto feliz por mim, feliz pelo deficiente que eu ajudei e feliz por estar participando de algo que traz saúde, que só traz benefício para todo mundo. Aí, como é que tu guia ele? Tu usa algum equipamento? Sim, a gente usa uma fita, um cadarço que a gente coloca nas mãos, nos dedos, e a gente tem que correr sincronizado no braço. O braço esquerdo dele tem que estar sincronizado com o meu direito na corrida, pra gente poder ter um equilíbrio bom, né, pra poder correr. E daí sempre quando tem que virar à esquerda eu falo, vira pra direita, ou às vezes ou às vezes eu puxo o braço pra esquerda, ou às vezes eu empurro pra direita. Tem que estar sempre se comunicando pra que ele não se perca na corrida, né? E até porque a gente tá correndo, então tem que ser tudo muito rápido pra gente não se machucar, ou se perder, ou tropeçar um no outro, né? Show. Christian, tem alguma coisa mais que tu queira complementar? Algum recadinho? Seria interessante se tu falasse os locais, vai que a pessoa tem interesse também em participar, alguma coisa assim. Sim, a nossa entidade ela é de Porto Alegre, né? Ela tem sede na Vigário, na Rua Vigário, ali no centro de Porto, mas a gente não tem nenhuma quadra adaptada em Porto Alegre. Então a gente vai até Canoas, lá na quadra Centro Esportivo São Luís,
que é bem longe, assim, na Estação São Luís, acho que é a 5ª ou 6ª de Canoas. Então, pra quem é de Porto Alegre, tem que ir até lá, enfim, é uma funçãozinha, mas a gente treina lá. Até uma vez a gente jogou num campeonato aqui em Porto Alegre, no Tesourinha. A gente colocou as bandas, aquele equipamento na lateral da quadra, que ficou grudado nas grades da quadra do Tesourinha. Então, se tivesse ou não a banda, não modificaria nada pra quadra, porque ela ficou grudada. Tinha a grade, grudou a banda e tava ali. Acabou o campeonato, a prefeitura simplesmente tirou, porque eles que atrapalhavam o funcionamento da quadra. Tinha uma quadra e a prefeitura acabou nos ralando aí, não deu nenhum incentivo, não deu nada. A gente tem que ir lá para Canoas, que em 2011 ou 2012 conseguiram adaptar uma quadra para nós, a gente tem até hoje. A gente treina então lá nessa quadra no Centro Esportivo de São Luís, quartas das 18 às 20 horas, sexta das 20 às 22 e alguns sábados das 14 às 16 horas. Se alguém tiver algum interesse ou conhecer algum deficiente visual ou alguém que queira ajudar, ser voluntário, trabalhar como goleiro, é sempre bem-vindo a nos procurar nesses horários ou, enfim, entrar em contato com a entidade que é a Associação de Cegos do Rio Grande do Sul. Sempre ajuda, todos serão bem-vindos, nossa entidade, ao nosso time. Até agora a gente está com um projeto para a captação de recursos, porque a gente acaba tendo pouquíssimos recursos próprios da entidade. Tem que ir atrás de patrocínio, enfim, de parcerias para viajar, para trazer atletas de fora, até de repente para dar condições para os atletas daqui participarem. Então a gente está com esse projeto de captação de recursos que é o Inclua-se, Diga Sim, que é um projeto então para buscar recursos, enfim, para todas as modalidades dentro da entidade que a gente tem. Então, todas aquelas que eu citei antes, o futebol, o goalball, atletismo, judô, e todas precisam de recursos. Às vezes atletas acabam não participando de competições por falta de grana, assim. Os professores, a maioria são voluntários, às vezes tiram do bolso para ajudar, sabe? Então a gente está agora com esse projeto, tentando alguma coisa, tentando melhorar a nossa situação aí. Se alguém tem algum amigo empresário, ou alguma pessoa com grana aí quiser ajudar, tamo junto. Beleza, os contatos que eu encontrar, eu vou botar na publicação ali. Seria bem legal, agradeço. Pô, valeu, meu, ficou bem legal. Certo, valeu, eu que agradeço aí pelo convite aí, acho que foi bem legal mesmo. E futebol, eu era conhecido no colégio como Zequinha Coveira, porque eu enterrava o time. Então, nunca fui muito habilidoso nessa área. E futebol americano? Futebol americano, eu caí algumas vezes tentando jogar. Se eu não tô enganado, Gustavo, no ensino médio tu também tinha um apelido com o esporte do voleibol. Tu lembra de qual era o teu apelido no voleibol? Qual que era? O garoto âncora. Então essa tua habilidade não é só no futebol. Ela também servia no vôlei. Eu tinha até um bordão, né? Garoto âncora! É, exatamente. Apelido dado por mim ainda, apesar da gente não acho que não era tão próximo nessa época. Mas eu já conhecia ver o teu valor como atleta, olha aí. É verdade.